Bom dia! Bom dia, meus alunos queridos. Hoje vamos de matemática. Vou explicar de novo medidas de comprimento. Vou corrigir com vocês, passo a passo, a matéria que eu dei semana passada, tá? Para vocês entenderem mais um pouquinho sobre medidas de comprimento, que é uma matéria um pouquinho difícil. Então, abram aí na página 106. Na 106, eu vou explicar de novo e vou fazer os exercícios junto com vocês, tá bom? Então, medidas de comprimento. Tenho duas tábuas de madeira de 50 centímetros e quero juntá-las para formar uma prateleira. Ao unir as duas tábuas, a prateleira ficará com 100 centímetros de comprimento. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro. CM, abreviação de centímetros, M, abreviação de metros, tá? Centímetros é uma medida menor. O metro é usado para medir coisas maiores. O centímetro é usado para medir coisas menores. Apesar de que a mesa, olha, vocês veem, ela tem as duas medidas, certo? Só que ela tem 1 metro, mas ela também tem 100 centímetros. Se eu perguntasse assim, quantos centímetros tem a mesa? Tem 100 centímetros, mas quantos metros? 1 metro, tá? O metro e o centímetro são unidades de medidas de comprimento. A abelha mede quantos milímetros? Aí a gente tem outra medida de comprimento, que é o milímetro. No caso aqui, tá perguntando quantos milímetros tem a abelha. Milímetros, tá? Porque todo mundo tem uma régua aí, né, gente? A régua, ela é medida em centímetros. Ela chega até 30 centímetros, 50 centímetros. Acho que no máximo. Tá? No caso, a abelha aqui se pergunta assim, quantos centímetros tem a abelha? Tem 1 centímetro, mas está perguntando quantos milímetros. Milímetros é aqueles pauzinhos que ficam bem grudadinhos um no outro. É a medida dos milímetros. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A abelha tem 10 milímetros. Aí a gente vai cair em outra fórmula. Bem que uma fórmula, né? Não é bem uma fórmula, mas em outra constatação. 1 centímetro é igual a 10. Isso aí não. É igual a 10 milímetros. Então, abreviação de centímetros, abreviação de milímetros é 2M. Tá ok? Então, ó. O metro é para medir coisas maiores, o centímetro é para medir coisas que não são tão grandes assim, são mais ou menos, vamos dizer assim, um meio termo. E o milímetro é para medir coisas bem pequenininhas, tá vendo? Olha como é que é um milímetro. Olha o milímetro, do 0 até o primeiro pontinho, primeiro tracinho, né? Não é pequenininho? Olha o 2. Então, milímetro é uma medida usada para medir coisas bem pequenininhas. Tá bom? Então, a abelha aqui, como tá perguntando quantos milímetros, ela tem 10 milímetros. Tá ok? Tá? E isso, gente, é a mesma coisa, certo? Sinal de igual. Se eu fizer 1 metro, é igual a 100 centímetros. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Ok? É a mesma coisa, porque é igual. Então, na página 106, no exercício 74, está perguntando, indique a unidade adequada. Para que a gente vai usar o metro, centímetro ou milímetro? Para medir a altura de um bebê. Um bebê não é tão grande assim, né, gente? Quando ele nasce. Vamos imaginar o bebê quando nasceu.
Será que a gente vai usar o metro, o centímetro ou o milímetro? A gente vai usar o centímetro. Para medir o prédio, ó, o prédio é uma coisa maior, então a gente vai utilizar o metro. Para medir o comprimento de um estojo de lápis, a gente vai usar centímetro. E para medir a espessura de um vidro? Ai, desculpa, gente. Para medir a espessura de um vidro, a espessura, gente. A grossura do vidro, a gente vai usar o milímetro, porque é uma coisa bem pequenininha. Deu para entender? Então, ó, vamos recapitular. Recapitulando. Vamos recapitular para vocês gravarem na cabecinha de vocês. Primeira coisa, toda vez que vocês virem o CM, significa centímetros. Quando vocês virem o M puro, significa metros. Quando a gente vê os dois M's, milímetro. Isso são medidas de comprimento. De comprimento, tá? Lembrando que 100 centímetros equivale a 1 metro, ok? E 10 milímetros corresponde a 1 centímetro, tá? Para utilizar um metro, a gente usa coisas maiores para medir. Aí a gente pensa num prédio. Um prédio grande, a gente utiliza o metro. Para utilizar o centímetro, a gente vai pensar no tamanho de um bebê, no tamanho de uma régua. Então, são coisas desses tamanhos. O tamanho do estojo, igual a gente viu. E milímetros são aquelas coisas bem pequenininhas. Vamos imaginar na formiga? Vamos medir os milímetros. Vamos medir a espessura do vidro, igual falou ali. São coisas bem pequenininhas. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a página 107. A régua, exercício 80, é um instrumento de medida de comprimento. Observe e complete a medida do comprimento de cada objeto. Bom, não pediu a metragem, se ele quer em metros, se ele quer em milímetros, se ele quer em centímetros. Como a gente está vendo uma régua aqui embaixo e já está medindo certinho, a gente vai medir em centímetros, que é mais fácil. O alfinete, ó, 4 centímetros, o lápis, 9 centímetros, a borracha, 5 centímetros, o pincel, 14 centímetros. A altura do meu colega de turma, a gente não vai poder medir, porque a gente não está na escola. E se a gente estivesse lá, eu ia até medir para vocês entenderem melhor. Mas eu vou falar a minha altura, ó, eu tenho 1,58 m. 1,58 m, eu posso dizer que eu tenho 158 centímetros. Tia Vânia, quanto que a senhora tem de altura? Tenho 158 centímetros. Ou eu posso dizer assim, eu tenho 1,58 centímetros. Por que eu posso dizer dessas duas formas? Porque, ó, se eu for decompor o número 158, se eu for decompor, aqui não é 100, aqui não é 50 e aqui não é 8. Então, o que eu falei para vocês no início? Que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, como aqui 158 aqui tem 100, eu posso substituir os 100 centímetros por 1 metro. Então, eu tenho 1 metro no 100 aqui, mais 58 centímetros, tá bom? Eu posso falar dessas duas formas. Vamos lá. 81. Observe a ilustração a seguir. Ela mostra 2 caminhos para ir da cidade A até a cidade B. Então, a gente tem, ó, 2 caminhos. A cidade A está aqui, a cidade B está aqui. Primeiro caminho passa pelo C, o segundo caminho passa pelo D. Quando eu passar pelo A, do A ao C, a gente tem, esse aqui é o caminho C. Esse aqui é o caminho D. Do caminho A ao C, eu tenho 668 km, aí a gente já chegou em outra medida de comprimento, que eu vou falar daqui a pouco. E do C ao B, eu tenho 396. Somar, né, gente? Eu tô andando o caminho todo. O caminho D, eu tenho 709
do A ao D e 465 do D ao C. Também vou fazer uma continha de mais, porque eu vou percorrer o caminho todo. Então, 8 mais 6, 14. 1, 6 e 9, 16. 1, 6 e 3, 10. Então, o caminho C, ela percorreu 1.064 km. Caminho D, 11. Ela percorreu 1.174 km. km é a abreviação de quilômetros, tá bom, gente? Então, é isso que vocês vão responder na letra A. Ah, quantos quilômetros tem o percurso que vai do caminho C? 1.064 quilômetros. E o caminho D, 1.174 quilômetros. Qual é o percurso mais curto? Caminho C. Certo? Fácil? Moleza. 88. Anotem aí, vê se vocês fizeram certinho. Simone está na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, dirigindo para São Conrado. Ela decidiu seguir a placa abaixo. Quais serão os bairros pelas quais ela deverá passar até chegar ao seu destino? Bom, a placa, ela vai passar pelo centro, Copacabana e vai chegar em São Conrado. Quais os bairros que ela vai passar? Centro e Copacabana. Com letra maiúscula, hein, gente? Nome de lugar. 83. Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, calcule quantos centímetros há em 1 metro. 1 metro igual a 100. 1 metro igual a 100 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. 5 metros, muito fácil, né, gente? 500 centímetros. 9 metros, 900 centímetros. 10 metros, 1.000 centímetros. Tá? A gente sempre está acrescentando 2 zeros aí. Como aqui já tinha 1, acrescentei mais 2 centímetros. 1.000 centímetros. Tá? Eu acho isso aí fácil. Agora vamos para o 84. 84, Camila, Eduardo e Roberto saíram para caminhar. A Camila andou 600, depois deu uma descansada e andou mais 250. A Eduarda andou 1 quilômetro e parou porque disse que estava cansado, estava sem forma, fora de forma. O Roberto, ele andou 600 metros e parou para beber água e depois andou mais 500 metros. Quantos metros cada um percorreu? Bom, Camila, fácil. Roberto também. A gente vai somar essas duas quantidades aí. Só que a minha pergunta, ela pergunta quantos metros cada um percorreu. E a Duda, ela percorreu 1 quilômetro. A gente não vai colocar 1 quilômetro, porque está perguntando em metro, mas a gente tem uma regrinha dizendo que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Bastante, né, gente? Então, quilômetros é uma unidade para marcar um comprimento bem maior do que o metro. A gente usa o quilômetro. Vamos dizer, a gente usa o quilômetro para marcar de uma cidade para outra. São caminhos mais longos do que o metro. Então, quantos metros a Eduarda percorreu? 1.000 metros. A Camila, a gente vai fazer a conta. Camila percorreu 600 mais 250. Demais, né, gente? Porque ela fez o percurso todo. E o Roberto, 600 mais 500. Então, esse é a Camila. Esse aqui é o Roberto, tá
certo? Isso, do Roberto. E essa aqui é a Duda. Ela percorreu 1.000 metros. Tá? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Certo? Sua mãe tem 40 centímetros a mais. Luiz tem 130 centímetros de altura. Ou 1,30 m de altura. Eu já expliquei isso aí. Sua mãe tem 40 centímetros a mais. Qual é a altura da mãe de Luiz? Anotaram aí? Esse aqui é a Duda, 1.000 metros. Camila, Roberto. Apagar. Bom, o Luiz tem 130 centímetros, a mãe tem 40 a mais, pontinho de mais. A mãe tem 170 centímetros. Eu posso dar minha resposta assim, ou eu posso dar como, gente, que eu expliquei para vocês. Lembrando que aqui na decomposição é o 100. 100 corresponde, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, 1 metro e 70 centímetros. Tá ok? Então, ela tem 1 metro e 70 centímetros. Ou 170 centímetros, conforme vocês querem colocar. Tá bom? A gente tem algumas medidas de comprimento que estão aqui na apostila, certo? Medidas de comprimento. A gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, centímetro e milímetro. Sendo que o metro é a medida principal, é a unidade principal, a gente se baseia por ela. O decâmetro, deixa eu apertar aqui para dar, metro, o decâmetro, o hectômetro, os nomes estranhos, né, gente? E o quilômetro, essa é a medida principal. Decímetro, centímetro, milímetro. Essas aqui, as unidades que a gente mais usa para comprimento é o metro, que é a principal, quilômetro, centímetro, milímetro. Essas aqui, ó, existem, mas a gente quase não usa. A gente usa mais o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Tá ok? O quilômetro é uma unidade de medida, fique ligado, na apostila a gente acompanha aí. O quilômetro é uma unidade de medida de comprimento. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Estime as medidas e complete com maior ou menor. O comprimento da sua borracha, ele é maior ou menor do que 1 metro, gente? A borracha pode ser medida em centímetros, então ela é menor do que 1 metro. A largura do seu caderno, largura do caderno, não é o tamanho do caderno, a largura do caderno, vamos dizer, a largura da nossa apostila, ela é maior ou menor do que 1 milímetro? Maior, né, gente? Isso aqui é maior do que 1 milímetro. Milímetro é bem pequititinho. A altura de um elefante é maior ou é menor do que 1 metro? Poxa, um elefante é gigante, né? Quase na medida de um prédio. Então, a altura de um elefante é maior que 1 metro. A distância da cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo é maior do que 1 metro? Sim, porque a gente vai usar o quilômetro, então é maior que 1 metro. Então, ó, quilômetros é uma medida de comprimento que a gente usa para coisas bem, bem grandes. Metros a gente usa para coisas não tão grandes igual quilômetros, mas também grandes. Não tão grandes. O centímetro, o metro a gente usa para medidas régua, medir uma régua, medir o tamanho de um bebê. Então, assim, uma coisa que está em meio termo, mais ou menos. Centímetro a gente usa para uma coisa menor. Eu falei até a régua para metro, mas esquece, tá? Metro, só se for aqueles metros que a gente usa para fita métrica, aí a gente tem um metro.
Para centímetro, a gente usa a régua da nossa escola, para medir o bebê, o centímetro. E milímetro, a gente usa para coisas assim, bem miudinhas. Vamos pensar numa formiga? Então, bem pequenininhas, a espessura de um vidro, a espessura da apostila. Tá ok, gente? Eu queria ver a carinha de vocês para ver se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Porque lá, né, a gente levanta a mão e fala assim, tia, eu não entendi. Aqui eu não tenho que saber como vocês estão entendendo ou não. Mas a gente com certeza vai voltar nessa disciplina, nessa matéria, pra gente estudar de novo. Bom, vou deixar só a correção com vocês hoje. Aqui a gente tem na página 109 e na 110 uns exercícios também de medida de comprimento. Vou deixar essa missão para vocês. Não vou explicar, ela tem as explicações que eu fiz aqui hoje, a 109 e a 110. Vou deixar para vocês a missão para ver se vocês conseguem fazer sozinhos, sem eu explicar. É a tarefa de casa de vocês. Tia, na hora que vocês fazerem, se vocês pensarem assim, tia, eu não tô conseguindo. O que vocês não conseguirem fazer, vocês deixam em branco, que na próxima semana não, na sexta-feira, aula de matemática, eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Mas o que vocês conseguirem, o máximo que vocês conseguirem fazer, vocês façam, tá bom? O que não conseguir, deixa em branco, que depois eu vou explicar na próxima sexta-feira. Mas tentem fazer, tá bom? A página 109 e a página 110. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até amanhã na aula de ciências.